da palavra mais do que nós. Porque hoje em dia, cada dia mais, nós vamos aprendendo aos poucos. Cada passo é um aprendizado em nossas vidas. E não adianta a gente dizer, eu tenho 50 anos de evangelho, 60, eu sei de tudo. Ele está se tornando um mentiroso, que ele não sabe de nada. Verdade. Porque cada dia que se passa, a gente tem mais um aprendizado em nossas vidas. Né? E assim, seu versículo 35, que diz assim, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que diz assim, tenho vós mostrado em tudo que trabalhado, assim o necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que diz, mas bem-aventurado as coisas e de é dado do receber. O que é que diz nessa palavra? É que quando nós dá algo para Jesus, a gente não podemos pedir nada em troca. Porque quando nós dá de coração, Deus está dando um livramento para um filho meu, para uma mãe, para um pai, para um ente querido. Muitas das vezes a gente não enxerga o trabalhar de Deus, né? Porque quando a gente dá as coisas com amor, sem pedir nada em troca, Deus está dando livramento para nossos familiares. É isso que Deus habita em nossas vidas. Às vezes as pessoas que não conhecem o trabalhar de Deus começam a murmurar, Senhor, eu ofereci para a tua casa X e o Senhor não fez nada na minha vida. E o que Deus fez é o que Ele não enxerga. Está dando livramento a um familiar, um filho, um parente, às vezes até Ele próprio, né? Porque a gente não sabe do trabalhar de Deus. Então temos que dar as coisas de Deus com amor, com carinho. Porque às vezes quando a gente vivia naquela vida, às vezes a gente não tinha nada. Às vezes encontra um colega, não, cara. Aí quando ele fala isso, aí quando vem para a casa do Senhor, não dá o melhor para Deus, mas para um amigo, para fazer o que dá vontade para o adversário, ele faz, acontece. Às vezes dá, às vezes o que não tem. Aí no outro dia fica coçando a cabeça, Senhor, não podia fazer aquilo, eu não tinha, eu fui pedir emprestado para sair com um colega, sair com um ciclano, com um bertano, para sair com a namoradinha, se enforcando cada vez mais. Às vezes quando está com aquele dinheiro na mão, não faz um gesto para a casa do Senhor. Não vendo que através daquele gesto que ele está dando com o coração, com sinceridade, Deus vai te dar um livramento, Deus vai te dar sabedoria, vai trabalhar na sua vida. Porque muitas vezes as pessoas entram no Evangelho e dizem, agora Deus vai me dar tudo que eu quero. Não é assim. Deus não prometeu para ninguém. Deus deu seu Filho único para sofrer por nós próprios, miseráveis, que somos pecadores. O Filho dele que era 100% são. Vem do Espírito Santo de Deus, não vem do sexo, não vem de nada, vem do Espírito Santo de Deus. E nós que somos pecadores, pensa que entrar na presença do Senhor vai ser tudo fácil. Não, aí que as coisas começam a ficar mais difíceis, que é para ele dar valor que ele não dava valor antes. Quando ele não estava na presença do Senhor, ele fazia, acontecia. Agora, quando está na presença, quando é para trazer uma oferta para Deus, ele fica com a mão travada, presa, mas não sabendo que Deus habitou na vida dele e não agradece a Deus. Então, sou muito grato a Deus por onde Deus me tirou. Às vezes, quando eu trago quero dar o melhor para Jesus. Mesmo se eu tiver um centavo ali no bolso, vai ser para a casa de Deus, porque amanhã Deus proverá. O amanhã só pertence a Deus, não pertence a nós.
Às vezes, muitas das vezes as pessoas dizem, não, só tenho só o dinheiro do pão, não vou dar não, porque amanhã não vou tomar meu café, não sabe se amanhã ele vai bem servir. Então a gente tem que ver essas coisas, o significado, as pequenas coisas é que a gente tem grandes livramentos em nossas vidas. Às vezes a gente não, eu vou dar amanhã, só pertence a Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade, amanhã é outro dia, se por permissão do Senhor que eu vim ver a luz desse mundo, amém. Se não for, amém da mesma forma, mas hoje eu só tenho isso para dar para a casa do Senhor, então eu coloco. Porque a gente não tem que pensar no amanhã, tem que pensar no dia de hoje. Às vezes nós só temos só aquele dinheirinho, aí Deus chama a gente, aí quando na hora de prestar conta com o papai, não, você não deixou a sua festa na casa do Pai, então você vai descer. Então só temos que dar o melhor para Jesus, porque enquanto nós estamos na presença, nós vamos dar o melhor para Deus, porque através de nosso gesto, tem muitas pessoas lá fora precisando de ouvir a palavra. Às vezes nós que estamos no ministério buscando a Deus, nós somos carrascos para ajudar na obra de Deus. Aí que Deus permite a obra fechar, e aquela pessoa que está precisando de uma palavra de conforto, por causa da nossa doação da casa do Pai, a casa é obrigada a fechar as portas, porque nós temos a mão fechada. Nós sabemos que tem pessoas lá fora que estão precisando da palavra de Deus. Então temos que buscar essas pessoas lá fora que estão precisando de ouvir a palavra. Tem muita pessoa só com uma palavra só, ele fica alegre, fica feliz, e às vezes a gente não dá aquela palavra para o irmão que está precisando. E assim agradeço a minha rica oportunidade, que Deus venha trabalhar na vida de cada um, e que Deus venha abençoar na vida de todos. Amém, irmãos? Eu convido a missionária, minha esposa, para estar orando pelas ofertas, em nome de Jesus. Louvado seja nosso Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Fala agora. Se atentamente ouvir a Deus e aos mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito seja na terra, bendito seja quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito seja no campo, bendito seja por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia! Toda a honra soberana a ti, Senhor, o Espírito Santo de Deus. Se atentamente ouvir a Deus e aos mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção, sei que ela vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito
eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei, quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei, por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei, quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei, por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Oh, aleluia! Bendito seremos na terra e bendito seremos no campo, Senhor. Abençoa, meu Pai, cada vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmão? Louvado seja o nosso Deus. Missionário, louvado seja o nosso Senhor. Agradecido ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Queremos falar a igreja do Pai do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, amém, irmão? Vamos orar assim pela oferta e assim pelo nosso bispo vai trazer assim a palavra, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai Santo, Pai, Pai querido, aqui eu me coloco, Senhor, na tua presença, Deus, para te agradecer por tudo, meu Deus. Ah, Senhor Jesus, para apresentar a Ti, Pai, as ofertas, meu Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um, meu Senhor da glória, que nessa noite ofertou na tua casa. Pai amado e Pai querido, prospera, meu Senhor, em nome de Jesus. Deus amado e Deus querido, toma também aqueles que não puderam ofertar nessa noite. Mas que o Senhor possa abençoar, possa prosperar, meu Senhor da glória. Ah, Deus, eu entrego cada vida nas tuas mãos, meu Senhor da glória. Somos pastores, somos bispos, somos missionários, meus irmãos, irmãos, diáconos, diaconistas. A cada um dessa noite, Pai, eu entrego nas tuas mãos. Toma também a vida do teu filho, bispo, meu Deus, que está trazendo agora a tua palavra, meu Senhor. Fala nossos corações, meu Deus. Pois eu entrego cada um dessa noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a noiva do Cordeiro com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Hoje o dia está puxado, né? E parece-me que não saiu essa. E o inimigo está furioso, viu, com esse resultado. Eu creio que o bem vai vencer o mal. Amém? E essa terra pertence ao Senhor Jesus. E o Senhor não vai deixar que um ímpio governe. Amém? Porque nós temos, como cristãos, como servos do Senhor, precisamos crer nos valores da Santa Escritura. Independentemente de inclinações partidárias, nós temos que observar a palavra do Senhor. E se tiver algo, ou algum movimento, ou algum segmento que vai de encontro à palavra de Deus, nós, como crentes em Jesus, como servos do Senhor, precisamos estar do lado de quem mantém, né, as coisas da Santa Escritura, que não vai perverter
fazer a vontade de Deus. A verdade é essa. E, independentemente de inclinações, a gente tem que observar essas coisas. Amém? Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7. Aleluia. É uma mensagem que eu não vou... aleluia. Eu não vou me estender muito nessa mensagem, porque ela é mocotó, amém? Ela é uma mensagem para dar com a igreja cheia, com mais pessoas, porque é uma mensagem que a gente crente precisa aprender, entender, compreender. Então eu vou pincelar. 2ª carta que escreveu Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7. Aleluia. E depois nós vamos abrir no livro de Atos, capítulo 3, no verso 19. Eu não vou me estender nessa palavra porque ela é... Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Diga, diabo, você está derrotado. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Amém? O bem vencerá o mal. Em todo tempo Deus é bom. Diga, em todo tempo Deus é bom. Amém? Quantos acharam a palavra do Senhor? A palavra está escrita assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder. Diga, em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Diga, quando eu estou fraco, então eu estou forte. Feche a sua Bíblia em seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai da eternidade, te louvo, te glorifico, exalto o teu nome que é grande, Senhor. Só o Senhor é Deus, santo, soberano, Pai amado, tu que vieste ao mundo em carne, se fizeste em carne e padeceu por nós pelos nossos pecados, levou na cruz do Calvário, Senhor, as nossas angústias, as nossas dores, sofreu o castigo que nos trouxe a paz, e o Senhor rasgou a cédula que havia de acusação contra nossas vidas. Tu tomaste da mão do diabo a chave do inferno que estava pronto para nos lançar, mas o Senhor foi bendito, tu foi bondoso, tu foi amoroso e tu nos resgataste com o teu sangue. Agora diga comigo: Senhor, obrigado pela tua obra na cruz, que me fez dignos de morar no céu. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Como eu falei, é uma palavra, perdão, ainda com a Bíblia aberta, abra a sua Bíblia
pronto para ouvir. Amém? Mas abra no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, qual escreveu também evangelista São Lucas, que era discípulo de Paulo, e ele escreveu o livro de Atos. Para quem não sabe, Lucas era um doutor grego que era discípulo do apóstolo Paulo. Eu já vi alguns pregadores uma vez falando que Lucas, apóstolo de Jesus, eu digo, meu Deus do céu, esse homem não é Bíblia, não estuda, está ensinando bobagem. Infelizmente tem muitos por aí assim, né? Mas Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério da presença do Senhor. Enviei ele a Jesus Cristo, que já dentre vós foi o quê? Pregado. Diga graças a Deus. Amém? Agora poder sentar no glória. Queridos, quando nós abrimos a nossa Bíblia e vamos estudar um pouco acerca do apóstolo Paulo e acerca das coisas que ele falava, e quem hoje lê os livros qual o apóstolo escreveu, como 1ª carta aos Coríntios, 2ª carta aos Coríntios, livro de Romanos, talvez o livro de Hebreu, porque o livro dos Hebreus, o livro de Hebreu na Bíblia Sagrada não tem o escritor, não tem o autor, ou seja, ele é de autor desconhecido, mas pela linguagem do livro de Hebreus, sugere-se que seja o apóstolo Paulo. Também tem 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Filipenses, tem 1 Timóteo, 2ª carta ao Timóteo, e assim vai. São livros e as epístolas paulinas que esse homem escreveu. Esse homem que Dante outra vez, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Ele não era um ímpio, ele não era um homem blasfemador, pecador. Ele mesmo diz que ele blasfemava contra o nome de Jesus porque ele não conhecia a Jesus. Amém? Paulo conhecia a religião. Paulo conhecia o único Deus qual ele aprendeu, que é Yahvé, Jeová, Jireh, Jeová Rapá, e que é o mesmo Jesus. Amém? Porque Jesus é a personificação do Deus que é Espírito. Então, quem é Jesus? Jesus é Deus. Amém? Jesus, ele aparece no Velho Testamento. Ele vai ver quando alguns usam, hoje a gente estava até vendo um debate, que um pastor unitarista como eu e um pastor trinitarista. O que é o trinitarista? É o pastor que crê na Trindade. Amém? Eu não creio. Por que não? Porque a Trindade não é teológica, ela é filosófica. E ela é uma filosofia católica, que a igreja protestante na reforma trouxe. Porém, algumas igrejas calvinistas, um outro segmento de uma outra linha teológica, não crê na Trindade porque crê em um Deus único. E eu creio em um único Deus soberano. Amém? O texto áureo de Israel diz: ouça, o texto áureo de Israel está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do 7 em diante, diz: ouça, ó Israel, o nosso Deus, ele é um Deus único. Amém? Porém, Deus, ele é Espírito. Diga, Deus é Espírito. Então, homem algum via Deus até que ele se manifestasse em carne. Porque a Bíblia diz em 1 João que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era? O Verbo era? Amém. Lá no livro de Isaías, quando ele profetiza acerca do Messias, ele diz que de uma virgem lhes nasceu, e o nome lhe foi dado. E que nome é esse? Príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quem é o Pai da eternidade? Deus. Jesus é Deus. Amém. Mais uma outra, eu vou falar sobre a divindade de Cristo, que Ele é o próprio Deus, agora é um Deus manifestado em carne, que caminhou entre nós, pagou o preço por nós, resgatou a humanidade com seu sangue, e assim Ele voltou ao seu trono, aos céus. E quando nós, um dia,
passarmos dessa para melhor, estaremos todos diante do tribunal de Cristo. Amém? A Bíblia diz lá no livro de Romanos que diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Amém. Então, só com isso a gente já entende que Jesus é o próprio Deus. Amém? Mas por que diz que Jesus é o Filho de Deus? Uma hora eu vou te explicar por quê. Porque ele nasceu não da vontade do varão, ele veio pelo poder do Espírito Santo, né, que cobriu a Maria. E se o Espírito Santo fosse um, se Deus fosse outro, e se Jesus fosse outro, então quem é o pai de Jesus? O Espírito Santo. Porque quem cobriu a Maria foi quem? Então seria não Deus, mas o Espírito Santo, se fossem pessoas diferentes. Porém, Jesus é um só, Deus é um só. Amém? A manifestação de Deus que teve em três partes. Ele veio no princípio em espírito, manifestado em sarça, em outro em vento, em trovões, e a própria visão teofânica, a própria visão na aparência de Jesus mesmo, de homem, quando ele pegou Jacó no vale do Jaboque, deu uma porrada, no Velho Testamento, quando ele foi encontrar com Abraão, sua esposa, que ele foi dizer que ela geraria um filho, e ela riu na tenda, ele disse, porque este nome da criança será Isaac, filho do riso, o significado de Isaac, né? Então, Deus apareceu ali, Jesus caminhava no Velho Testamento, desde o princípio, a Bíblia diz que ele era, e ele sempre esteve no princípio. Você vai ver, por exemplo, lá, vai descarregar, gente, eu preciso de uma bateria urgente, eu preciso de uma bateria falida. Vê se tem alguma coisa aqui para comprar na padaria, porque as baterias não estão. Não, aquela daqui carregou, pastor. Aleluia. Ô Jesus! Tem alguma coisa dentro? Comprar duas baterias ali comigo. Aleluia. É assim mesmo, gente. Vamos na garganta como tempo antigo. Amém? Então, desde o princípio, ele já existia, porque ele era. Tem uma passagem, por exemplo, que você vai ver no Evangelho de São João, quando Jesus está ali, e Jesus diz para aqueles religiosos, fala, olha, Abraão se alegrou ao ver meu dia. E eles pegam pedra e dizem, herege, como é que Abraão se alegrou ao ver seu dia? Nem 50 anos você tem. Abraão já tinha morrido há mais de 1000 anos atrás. Bem mais. Porque de Abraão a Moisés levou praticamente 1000 anos, né? E agora de Abraão a Jesus já havia mais de 1500 anos. E Jesus nem tinha 33 anos ainda, quando ele disse, Abraão se alegrou ao ver meu dia. Pegaram pedra, disseram, você é herege. Aí Jesus disse, se tu conhecesse Abraão, fosse filho de Abraão, vocês me conheceriam, né? Porque mas o nosso pai não é Deus, o nosso pai é Satanás. Jesus disse. E Jesus estava falando para quem? Para religiosos. Amém? Mas eu quero vir para o texto que nós lemos aqui, em qual o apóstolo Paulo diz, para que eu não viesse a me gloriar, para que eu não viesse a me exceder, em outras palavras, ou me encher, me soberecer, foi me colocado um espinho em minha carne. Porque diante das revelações que Paulo tinha da parte do Senhor, dentro do outro texto que ele diz, eu não sei se em carne, não sei se em espírito, eu sei que eu fui transportado ao terceiro céu. E ele nem se coloca na pessoa, ele fala como se estivesse falando com outra pessoa, ele está 14 anos atrás, eu não sei se em corpo ou em espírito, foi transportado esse homem, ele está falando dele, porém ele está colocando como se outra pessoa, e ele diz, foi transportado ao primeiro céu, e há coisas que ele viu que ele não pôde revelar. Então Paulo viu grandezas das maravilhas de Deus. Amém? Glória a Deus, meu pastor. Amém? Amém. Então quando nós acreditamos, imaginamos que já vimos tudo da parte de Deus, nós não vimos nada. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem a profundidade de Deus, nem os caminhos de Deus são os nossos caminhos, ou ao contrário, os nossos caminhos não
caminho de Deus. Então, assim, a inteligência, a sabedoria, a profundidade do conhecimento de Deus não se iguala. E a gente pode achar que conhece a Deus, mas temos que caminhar e prosseguir e buscar e conhecer. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a nossa redenção ela é vencida em glória em glória. Diga para seu irmão, em glória em glória. Quando Paulo diz que foi colocado no espinho, porque Paulo viu coisas e grandezas que homem algum na terra viu. Talvez os homens que viram, talvez tenha sido o próprio profeta Elias, que depois foi arrebatado, tomado para os céus. Homens que não conheceram a morte, porque Deus tomou para si. Talvez esses homens viram coisas da magnitude que Paulo viu. Mas Paulo viu coisas tremendas. Porém, foi colocado um espinho. E aqui está, quem colocou o espinho em Paulo? Aí você vai dizer, quem foi que colocou esse espinho? Quando você vai ler, você vai ver que quem colocou esse próprio espinho foi o próprio Senhor. E ele disse que o Satanás, que os demônios vinham esbofeteá-lo todos os dias acerca desse pecado. Porque todos os dias Paulo, a sua consciência o condenava, a sua consciência dizia, olha, você é pecador. E aí o que é que eu quero trazer nessa noite? E eu não vou me aprofundar nessa palavra, para ouvir. Talvez as igrejas que você passou e lugares que você passou nunca quiseram te falar sobre isso. Porém aqui um dia você vai aprender. Eu vou liberando desse maná espiritual aos poucos, para que a gente venha compreender quem é Deus. E muitas das vezes a gente vem e acredita, olha, aceitei a Jesus. Ou a gente aprendeu, não aceitei a Jesus, eu agora sou santo. Né? Como tem aquela música, eu era um bêbado e andava, não tinha música assim, né? Aceitei Jesus e acabou. Satanás não me perturba mais, eu não sou mais um alcoólatra, eu não sou mais um drogado, eu não sou mais isso e aquilo outro, porque agora eu sou crente. E o que vai dizer que eu sou crente é a camisa longa, o desodorante de capa preta, e para muitos não é desodorante, porque só debaixo do braço. Amém? Não há. Amém? É só o chaveiro de enfeite. Aleluia. Melhorou. Então, mas, vamos lá. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente primeiro, o que a gente recebe de prêmio? Uma consciência renovada. Amém? Porque antes, a gente estava no mundo, então se a gente pecasse, se a gente adulterasse, mantesse relações sexuais fora do casamento, ou seja, tivesse em adultério, estivesse fazendo coisas erradas, estivesse, enfim, fazendo um monte de coisas erradas pela parte, perdia a noite em farras, perdido com droga, com mulheres, enfim, esse tipo de coisas. E fora as outras coisitas mais, que as pessoas vivem por aí fora, cada um sabe do seu espinho. Mas aí você chegava em casa, né, botava a sua cabeça no travesseiro e dormia, porque a sua consciência não te apertava, sim ou não? Você pecava, estava de boa, para você não havia o confronto. Porque quando você aceita Jesus, imediatamente você passa a ser confrontado pela palavra. Dá para compreender, sim ou não? Antigamente fazia-se as coisas, fazia era normal. O mundo aí fora faz as coisas, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós ainda estamos no mundo e ainda habitamos em um corpo sujeito a quê? A inclinações, a variações, a pecado, a sensações, a inclinações da carne. Por isso que Jesus disse, é preciso nascer da água e do Espírito. É preciso nascer de novo. Quando ele fala isso para Nicodemos, o próprio Paulo ele vai dizer que quem é do Espírito é Espírito, quem é da carne é da carne. Porém, o próprio Paulo sofreu isso na própria carne. Por quê? Porque ele era atormentado por uma consciência. Porque agora, todas as vezes que ele pecava, porque Paulo não deixou de ser pecador. Amém? Quando você aceita Jesus, você não deixa de ser pecador. Se lhe disseram isso, é mentira. Você continua sendo um pecador.
consciência que ele está pecando. Para ele é coisa normal, amém? Sim ou não? Se ele está em Sodoma ou em Gomorra, porque são cidades diferentes, porque eu já vi gente falando, Sodoma e Gomorra, como se fosse um lugar. Não tinha Sodoma e tinha Gomorra. Amém? Eram duas cidades que foram destruídas por causa do pecado. E hoje eu estava explicando para a missionária, conversando com ela, que nessa época não havia lei. O que foi que eu falei? Na época que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, não havia lei, porque ainda nem Moisés havia nascido. Pelo menos 1000 anos aí de Abraão para Moisés. Porque quem foi o legislador da lei foi Moisés. Então era uma época em que as pessoas viviam sem leis. Amém? E deuses variados. Tinha Deus para tudo quanto é gosto. Mas o Deus de Abraão, o Deus da Bíblia, estava preparando um povo, estava preparando uma nação. Por isso que Deus disse para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Porque Deus tinha pressa agora de constituir um povo. Então Deus escolheu da linhagem de Abraão para gerar um povo santo. Amém? Um povo que fosse adquirido. Lá no livro de 1 Pedro diz que nós somos sacerdócio real, povo adquirido, povo eleito. Hoje, o povo eleito, nós somos adquiridos por Jesus. Mas naquela época, então, não havia sim o plano de salvação. Primeiro por meio da lei. Ou você acha que o primeiro plano de Deus era vir e morrer? Andar na terra como um homem? Tomar cusparada na cara? Ser blasfemado, a barba puxada? Né? Ser espancado? E todo tipo de coisas que ele sofreu? Não. Sentir dor de barriga? Sentir fome? Passar por peleja? Ser tentado? Não era o projeto de Deus. O projeto de Deus era que a lei desse certo. E Paulo vai dizer que só conheci que eu sou pecador, só reconheci que eu era pecador por intermédio da lei. Porque a lei foi feita para quem? Foi para justo? Não. A lei foi feita para quem? Para pecadores, para zombadores, para assassinos, para homicidas, para fornicadores e todo mais tipo de, para sodomitas, esse tipo de pessoas. Você vai ter essa referência, pode abrir comigo. Eu dei uma anotada, como eu falei, eu vou pular algumas coisas porque é forte, né? Como diz lá, por exemplo, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 11, 24, você vai ver também, enfim, 2 Timóteo 11, 24, você vai ver que a lei foi feita para esses, né? Mas não precisa ir lá, não é? Só foi uma referência, depois em casa você vai ver que Paulo falou sobre isso. A lei foi feita, foi para esses, foi para frear, porque a humanidade era, como dizem fora da carreta, sem freio, numa ladeira abaixo. Amém? Porque as pessoas não tinham lei, não tinha quem repreendesse, ou seja, estava aqui agora, daqui a pouco o pessoal fazia sexo no meio da rua mesmo, não tinha negócio de nada, era homem com homem, mulher com mulher. Hoje também era todo mundo junto, era aquele negócio, né? Era um matando o outro, matava por qualquer coisa. Já começa que o primeiro homicídio começou em Gênesis, quando Caim matou Abel, quando o irmão matou o outro. Não havia quem punisse. Quem foi que puniu? Cadê a cadeia para prender a Caim? Cadê a lei que apedrejou a Caim? Não havia. Amém? Então ele ficou impune diante dos homens, porém diante de Deus não. Aí então Deus estabelece a lei para que os homens tivessem um freio. Porque a humanidade, queridos, olha para cá, a humanidade, nós, seres humanos, temos a descendência adâmica. O que é isso? A descendência adâmica. Nós temos por natureza e somos por natureza pecadores. Amém? O único santo justo é Jesus. Foi Jesus que em tudo foi tentado, mas em tudo ele venceu, para que eu e você fosse justificado diante dele. Amém?
Então, assim, ele é um advogado, como disse Jesus, o advogado justo e fiel, porém ele próprio armou a nossa defesa. Como foi lá, padeceu na cruz, derramou o seu sangue precioso, e todo aquele que nele confessa será salvo. Sim ou não? Estava 3 ladrões, 2 ladrões, um de cada lado. O de cá dizia: desce da cruz, salva-te a ti mesmo. O outro dizia: você não teme a Deus? Nós merecemos ser felizes. Nós roubamos, nós matamos, estrupamos, fizemos tudo quanto é coisa. Nós merecemos a morte. Além disso, nós temos que pagar. Mas ele não. Aí ele leu a placa. Como eu falei para ela, ele não reconheceu a Jesus como Deus naquele momento. Amém? Como muitos pregam por aí para fora. Ele olhou a placa e estava escrito o que na placa? Jesus, Rei dos Judeus. Jesus, Rei dos Judeus, em hebraico, em latim e grego, em 3 idiomas. Então não sei nem que nacionalidade era aquele homem, porém ele viu. E ele diz: ei, lembra de mim quando chegar no teu? No teu? Rei. Você é rei. Eu conto tua benevolência. Quando chegar no teu reino, lembra de mim. Você hoje vai estar comigo no paraíso. Amém? Então assim, aí você olha aquela vida daquele homem, uma vida pregressa, uma vida de destruição, de derrota, de fazer o mal, de pecar. Porém, na hora da sua morte, ele reconhece que ele é um infeliz, que ele é merecedor. Então, quando Paulo diz: eu, o primeiro e o maior dos pecadores, Paulo está se reconhecendo como um homem pecador. Porém, ele sendo pecador, sendo ele um homem que havia uma tormenta na sua carne, porque a Bíblia diz que ele foi posto em espinho, e esse espinho é pecado, e que todo dia o mensageiro do diabo vinha lhes bofetear. Agora imagine você, um homem de Deus, que expulsava demônio, que curava o enfermo, que orava e ressuscitava as pessoas, porque a Bíblia diz que teve um jovem que foi ver a pregação de Paulo, caiu da janela, quebrou o pescoço. E o doutor Lucas estava com Paulo e atestou a morte, porque Lucas era médico. E esse homem morreu. Paulo orou e o jovem ressuscitou. Agora veja esse homem que passou por naufrágios, 3 naufrágios no mínimo, e que parou numa ilha deserta, onde veio uma serpente venenosa, lhe mordeu, e essa serpente, em 5 minutos a pessoa morre, Paulo não morre. Esse homem que caiu como morto várias vezes porque tomava pedrada, paulada, ele vivia, Paulo, a Bíblia diz que ele mancava. E digo mais, quando ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, em que ele fica cego e Ananias ora por ele para que as escamas dos olhos de Paulo caia, a Bíblia diz que aí Paulo voltou a enxergar, amém? Porém ele voltou a enxergar muito mal. A ponto de a igreja de Gálatas, capítulo 4, pode abrir, livro de Gálatas, capítulo 4, no verso 15, a igreja de Gálatas, amando tanto a Paulo, disse assim: se nós pudéssemos arrancar os nossos olhos, eu te dava. E Paulo vai dizer em uma das suas cartas: essa eu assino com o meu próprio punho. Isso quer dizer que todos os livros que Paulo ditou, ele não escreveu, ele ditou, porque ele tinha enfermidade na sua visão, ele puxava da perna e sofria no seu corpo as marcas de Cristo, porém ele viu a glória de Deus. Amém? E tinha um pecado na sua vida, qual não é exposto, porque ele não era besta nem nada de expor. A gente tem a tendência de expor o pecado dos outros, mas o nosso a gente guarda, né, meu pastor? Mas o que é que eu quero trazer nessa noite? É que, ei, você crente, você que entregou a sua vida para Jesus, você que tem casa, que aceitou a Jesus, ou você que está pensando em entregar a sua vida para Jesus, deixa eu te dizer, a luta vai continuar, as tentações vão apertar, vão aumentar, porém nós temos a tendência, nós somos o único exército que atiramos ou pisamos nos que estão feridos e mortos. Porque quando um crente vê o outro caído, ou passando por tribulação, ou está em pecado, de vez ele dá a mão a estender, ou
esconder da sociedade que aquele servo do Senhor está em pecado, a primeira coisa que ele faz é expor. Você viu quem pecou? Meu irmão, eu passei por ali por uma situação, eu vi um fulano de tal, rapaz, o homem é carnudo. E quem não é? A Bíblia diz: se você cuida de ser religioso, cuide da tua língua, porque a sua religião é vã. Então, deixa eu te dizer, o linguarudo, ele peca igualmente o que mata o outro, que pega uma faca e vai no umbigo e volta. Sabia disso? Mas vamos voltar para cá. Paulo está dizendo: olha, eu vi as grandezas de Deus, porém eu continuo sendo pecador. Amém? E eu sempre digo aqui nessa igreja, aqui do altar até a última cadeira, todos nós somos pecadores. Santo aqui é só Jesus. O único que deve ser adorado, o único que deve ser louvado, o único que deve se engrandecer em nosso meio, e ser engrandecido na verdade é Jesus. Amém? Aquele que está de pé, ou pensa que está de pé, para que não caia, ou caia visivelmente. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, já é pecador, porque mente, porque todos nós somos pecadores. A diferença é que nós somos pecadores e temos a consciência aberta. A consciência aberta. É isso mesmo. Vamos deixar Lula lá, né? Que seja a vontade de Deus. Mas eu sei que coisas ainda acontecem. Quem lembra que no dia que nós oramos pela nação? Alguém lembra o que foi profetizado aqui no altar? Virá uma grande surpresa. E a igreja vai passar por um momento de... Eu estou todo arrepiado. Você sabe por quê, queridos? Deixa eu dizer uma coisa a você. A igreja precisa amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Quando eu falo igreja, eu falo no contexto geral. São as igrejas, as pessoas que estão no Evangelho. Elas precisam amadurecer, conhecer a Deus, saber qual é a sua importância diante de Deus, parar de meninice, parar de nós acharmos que somos alguma coisa quando não somos nada. Amém? E quem deve ser sempre, está sempre tomando primazia em todas as coisas, que tem que ser exaltado é o Senhor Jesus. E todas as vezes que nós formos orar a Deus, e toda manhã que nós acordamos e que colocamos nosso joelho no chão, devemos dizer: Senhor, tende misericórdia de mim. Pai, perdoa meus pecados. Perdoa meu pecado, se por acaso eu fiz algo que a minha consciência não me condenou. Porque quando você aceita Jesus, você é confrontado pela palavra. A palavra passa a confrontar o teu juízo. Se antes você fazia e você dormia em paz, agora você não vai mais dormir em paz quando você peca. Sim ou não? E aí tem pessoas que pecou, ou acha que pecou por uma bobagemzinha, aí vem no culto de Santa Ceia. Não, cara, não botou uma cena. Jesus quer de você, meu filho. Todos os dias temos que nos arrepender. O arrependimento é diário. Amém? Amém. Todos os dias nós temos que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia, porque eu sou um pobre pecador. Eu sou um pecador. A Bíblia diz que 2 homens subiram ao templo para orar. Enquanto que um batia no peito e dizia: Senhor, graças te dou, que eu não sou igual a esse miserável. Eu te dou o dízimo, eu jejuo 3 vezes por semana e eu venho ao teu templo. Enquanto que o outro não levantava o rosto aos céus e dizia: Pai, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. E Jesus vai dizer:
qual desses voltou para casa em paz com Deus? Foi o que muito se exaltou diante de Deus? Ou o que muito se humilhou? Foi o que muito se humilhou e reconheceu a sua fragilidade. Então o que me faz santo, o que me faz ser homem de Deus, é quando eu reconheço primeiramente a minha pequenez. É que eu reconheço que eu sou pequeno, e que eu sou nada, e que eu sou um pecador, que eu necessito da graça de Deus em minha vida, e graças a Deus que a graça é de graça. E o nome graça significa imerecido. Eu não mereço, eu não valo nada, eu não presto, eu sou ordinário, eu sou isso ou aquilo outro, porém o Senhor me ama. Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Para Ele. Nós não merecemos, filho. Ninguém merece. Olha para cá. Ei. É igual aquela pessoa que anda com o pé na lama. Está lá na rua com o pé dentro da lama. Você vai convidar para sua casa para pisar no teu tapete, meu. Vai, pastor. Vai, pastor. O cara está lá na rua, meu irmão, no manguezal. O pé cheio de lama. Você vai dizer, entra aqui, meu irmão. Vai! Se a missionária tiver, vai dizer, foi esse pé aqui não. Mas você sabe o que Jesus fez? Ei, vem cá, caranguejo, vive na lama. Vem cá você, ordinário, sujimundo. Você sabe como é que João Batista fazia no deserto? Na hora de descer para ser batizado? Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Vem cá, jararaca, tiburgo, vai-te embora. Vem cá, urutu cruzeiro, anaconda, jiboia, vem cá, chamava de raça de cobra, raça de víboras. E quando ele olha e diz, esse aí é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Então, esse tira o pecado do mundo e esse justifica os que estão nele. Amém? Ah, Jesus, eu não consigo. Pastor, tem gente, pessoas quando vem congregar aqui. Não, pastor, eu não tomo ceia, não. Mas você não toma ceia por quê, meu irmão? Não, eu não tomo ceia porque eu moro há 30 anos com meu marido, mas eu não sou casado, eu sou fornicária. Fornicária? Onde está escrito isso? Você sabe o que significa fornicação? Hoje as pessoas não precisam ir mais no Aurélio. Hoje tem Google. Escreva lá fornicário ou fornicação. A palavra fornicação vem de que fala de quê? Sexo ilícito, homossexualismo, aberrações, pedofilia, prostituição, tudo isso é fornicação, é ser fornicário. Não é você morar com uma pessoa há muitos anos, ter filho com ela, constituir um casamento. Primeiro que papel higiênico, ou papel de casamento. Papel higiênico, né? Porque tem gente que fica assim, eu preciso da autorização. Vocês já entenderam, né? Eu preciso de um documento. Será? Ou você precisa de ter uma aliança com o parceiro? Ou você precisa ser casado no coração com ela? Primeiro que o casamento bíblico não tem papel. Primeiro que casamento ortogado em cartório e fora não tem nem 100, mas tem um pouco mais de 100 anos. Que virou lei. Ou lei não, ou virou algo para fim de divisão de bens futuramente. Porém hoje, uma pessoa conviveu com a outra 6 meses, está no mesmo direito. Então caiu por terra isso. Aí a pessoa se sente, não, eu sou casado, então eu posso subir no santo altar. Quem pode subir, querido? O bispo? Meu irmão. Quem pode subir no santo altar de Deus? O bispo? Os pastores aqui?
capacita a estar aqui, né? O Senhor nos faz santo pela tua palavra, porque nós somos limpos pela palavra. Mas não se esqueça que o próprio apóstolo Paulo diz que enquanto no corpo, ausente de Deus. Ninguém estando nesse corpo diz, eu sou cheio de Deus 24 horas. E a revelação para cá, a revelação para lá, é e eu estou com Deus 24 horas. Ele está com você, porque a promessa dele foi dada. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do tempo. Porém, essas manifestações, menos. Ninguém é espiritual 24 horas. Sim ou não? Ninguém é espiritual 24 horas. Amém? Mas se irmão anda na carne, se sair da carne é assombração. Se sair da carne, está correndo. Eu não saio correndo, não, eu vou repreender o nome de Jesus, o demônio vai embora. Meu irmão, você está na carne. Isso é linguajar de crente que não conhece a Deus. Como é que você está na carne, irmão? Você é carne? Lógico, irmão, eu só vou deixar de estar na carne quando eu sair dessa carcaça. Lembre-se que nós somos o quê? Tricotônicos. Nós somos um espírito, possuímos uma alma, intelecto, poder de lembrança, raciocínio, amor, paixões, e que temos um corpo. Aí naquele dia, a Bíblia diz lá em Eclesiastes, do pó vieste, do pó retornará, mas o teu espírito sobe, e o pó vai colher a terra para onde? O corpo vai para onde? Vai subir? Porque isso aqui se corrompe, amigo. 4 dias, 3 dias, 2 dias, começa a estourar os órgãos. Quem mais te ama não quer nem encostar. Diz que teve um casamento e o sujeito lá no platô de madeira e a mulher chorando. Me ama, me leve junto. Eu te amo, meu amor de minha vida, me leve junto. Ela aí foi, escorregou, caiu dentro da cova. Me tire daqui, rápido. Ele vai só. Está entendendo, gente? Mas o corpo tem que morrer. Porque enquanto estamos no corpo, estamos sujeitos. E o que eu quero trabalhar na sua vida nessa noite, através do que o Espírito de Deus quer nos dizer, é que não se atormente por causa de uma quedinha. Não se atormente com o sentir tentado a algo. A Bíblia diz que bom é Deus que te dá o escape. Ah, mas pastor, eu fui tentado, o diabo me tentou. Mentiroso. Mentiroso. A Bíblia diz que não vem tentação sobre vós que não seja humana. Porém, bom é Deus que te dá o escape. Não foi diabo não, meu irmão. Pastor, você não sabe. Rapaz. Estava ali, o diabo botou a pombagira. Imagine a pombagira. Olha o tamanho da mulher. A mulher, ai pastor, eu não aguentei não, viu? O diabo botou a bandeja, eu fui. Nós olhar para mim aí, para Deus me perdoe, que eu vou tomar vergonha na cara. Ei, irmão? Davi, quando pegou, ficou dizendo a Deus, não, eu sou diabo. Ou ele disse, Senhor, eu pequei contra ti, mas não retire de mim o teu espírito. Quem era Davi? Segundo o coração de Deus. Ei, quem era Davi? Homem segundo o coração de Deus. Pecou. Mas ele diz, Salmo 51, pequei somente contra, mas não retire de mim o teu espírito. Em Salmo 32 ele diz mais, bem-aventurado é o varão cujo